pessoal, estamos ao vivo no Instagram e também estamos aqui no YouTube. E hoje iremos falar sobre um assunto que é muito pertinente, que é o mapeamento de fonte de sujeira. Quando a gente fala em mapear a fonte de sujeira, tanto dentro do processo quanto também no equipamento, tá? Falando do pilar de manutenção autônoma, consegue abranger esses dois assuntos de uma forma muito bacana. Então, quando a gente fala em mapeamento de fonte de sujeira, é uma técnica muito importante e muito direcionada que vai ajudar você a restaurar as condições básicas do seu equipamento ou da sua área. Então, deixa eu explicar como é feita esta atividade. E aí, se você que estiver aqui no Instagram quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade. Então, como é que a gente faz um mapeamento de fonte de sujeira? Primeiramente, a gente vai fazer toda a varredura, ou no equipamento ou na área. Essa varredura vai me ajudar a entender quais são as fontes de sujeiras que são inerentes ao processo. E essas fontes de sujeira inerentes ao processo é justamente aquelas fontes de sujeiras que acontecem com vamos dizer, a modificação da matéria-prima, e aí gera essa fonte de sujeira. Isso aí a gente chama que é inerente ao processo. E tem as fontes de sujeira que não são inerentes ao processo, que acontece também, que você vai ter lá dentro do seu equipamento ou na sua área. E aí, existe um ponto que é muito importante. Muitas vezes as pessoas querem usar, né? Não, vamos usar logo tudo, vamos mapear tudo, tanto o que é interno, o que é externo, o que faz parte do processo e o que não faz parte. Mas a ideia para você eliminar a fonte de sujeira e ser eficiente é trabalhar no que é inerente ao processo. Essas perdas, tá? Essas sujeiras, essas fontes de sujeiras, elas têm que ser mapeadas. Essa aí você não pode perder tempo, você realmente tem que mapear elas. Porque muitas vezes, por exemplo, o pessoal vai mapear poeira, sujeira, alguma coisa que é externo, ou plástico de bala, alguma coisa que não deveria estar ali, e essa sujeira, essa fonte de sujeira não deveria nem estar no mapeamento, não deveria nem fazer parte aí dessa parte de estar na tabela de mapeamento. E aí você, depois que você identifica que faz parte realmente, que é inerente ao processo, aí a gente vai começar a fazer a parte de melhorar como é que eu vou conter através de um Kaizen, ou eu vou eliminar. Existem três possibilidades: aquela que eu não vou mexer, aquela que eu vou realmente atacar através de um Kaizen e aquela que eu vou eliminar. Quais são as três possibilidades, Diego? A primeira possibilidade é você ter uma fonte de sujeira e você não atacar ela. Então você está sendo aí passivo dessa fonte de sujeira, tá? A segunda atividade é você conter essa sujeira. Imagina que você está fazendo uma modificação do produto e ele está caindo algum pedaço desse produto e aí cai no chão, ou cai em algum canto do equipamento, ou cai na área. Isso tudo é uma fonte de sujeira que pode gerar tanto problemas no equipamento quanto problemas na área mesmo em relação à organização. Então, quando eu faço uma contenção, eu coloco uma caixinha, alguma coisa que faz essa contenção, isso aí eu estou fazendo realmente a contenção da sujeira. Isso aí é um Kaizen, é uma melhoria. Não está caindo mais no chão, mas continua gerando essa fonte de sujeira. Para eliminar a fonte de sujeira, eu realmente tenho que validar que não vai mais acontecer esse problema. E como é que eu valido isso? Existem duas possibilidades. Eu vou dar um exemplo que a gente fez de um determinado cliente um dia desse, e isso sim é eliminar a fonte de sujeira. Existia um material que ele vinha da logística e ele chegava na produção com plástico. Então os operadores, eles tiravam o plástico e jogavam aquele plástico em qualquer lugar ali, jogava na lixeira, passava um vento e jogava no chão. Então tinha várias sacolinhas, né, vários plásticos no chão. E aí, como é que a gente poderia fazer isso? Se eu tenho uma lixeira, eu já estou contendo. Mas se nessa lixeira eu não consigo eliminar, ainda está acontecendo, então não é um Kaizen, a gente não pode tratar como um Kaizen. E aí o que foi que decidiram? Vamos fazer com que a logística já tire o saquinho e já venha para cá, para a produção, sem esse plástico. Qual foi o ganho disso aí? Uma velocidade na hora da operação, para o operador, ficou muito melhor. E o segundo foi que foi eliminado realmente a fonte de sujeira. Então a gente tem aí a possibilidade de eliminar a fonte de sujeira
fazendo kaizens ou simplesmente mudando a estratégia de como é o contexto lá da atividade. E Diego, por que é importante trabalhar com sujeira? Por que é importante mapear a sujeira? Porque tanto no pilar de organização do posto de trabalho, quanto no pilar de manutenção autônoma, mapear as fontes de sujeira está no passo 1. E por que eu preciso disso? Porque eu preciso ter um ambiente organizado, limpo, longe de sujeiras que podem até danificar o equipamento, se a gente fala de AM. Então eu faço esse mapeamento e eu controlo essa fonte de sujeira para eu conseguir melhorar. Então, basicamente, a gente está falando de estruturar as condições básicas do equipamento. Se eu vou estruturar as condições básicas do equipamento, se eu vou criar um padrão de manutenção autônoma, se eu vou fazer com esse meu equipamento, essa minha área, ela seja produtiva, no mínimo, ela tem que ser limpa e no mínimo, eu tenho que controlar todas as fontes de sujeiras que existem dentro desse processo. E é muito interessante que quando você vai evoluindo nos passos dos pilares, tanto de AM quanto de organização do posto de trabalho, você consegue enxergar a evolução, você consegue entender que foi importante limpar lá no início, para que eu conseguisse lá na frente criar os padrões, fazer todas as análises, porque se eu tenho distrações em relação à fonte de sujeira ou se a fonte de sujeira quebra meu equipamento, como é que eu vou ser excelente? Como é que eu vou buscar a zero quebra? Não existe zero quebra com equipamento que está sujo, que não está mapeado as fontes de sujeira, que não existe contenções. Então você fazer essa lógica de conter os materiais, a conter essa fonte de sujeira, vai trazer um valor agregado gigantesco para a sua empresa. E se você quer realmente educar o teu colaborador, né, o teu operador, a virar essa chave, é o primeiro passo, não tem para onde correr, é a melhor forma que tem de educar, né, iniciar a educação do colaborador para se tornar aí um ambiente de excelência. Então pensem nisso, quando a gente fala de manutenção autônoma e de organização do posto de trabalho, eu tenho 3 passos para eliminar e sair da fase reativa, mas essa fase reativa ela começa pelo mapeamento de fonte de sujeira. E não esqueçam, todas as sujeiras que sejam inerentes ao processo. Eu não vou mapear um pedaço de balinha, uma casca de banana que eu achei no lixo ou achei no chão e na empresa não pode comer dentro da empresa. Existem várias situações como essa. Eu já errei fazendo o meu mapeamento de fonte de sujeira. Eu já coloquei um saco de balinha lá no mapeamento e fiz, agora eu vou eliminar, não vai acontecer mais isso. Eu não preciso colocar no meu mapeamento. Eu não preciso colocar no meu quadro e identificar se ela é uma fonte de sujeira que está contida, se ela realmente não fiz nada com ela ou se ela é uma fonte de sujeira eliminada. Não preciso fazer isso. Eu ataco realmente o que é inerente ao meu processo. Então, o meu processo está criando fontes de sujeiras, tá gerando fontes de sujeira, eu vou atacar essas fontes de sujeira. E aí, pessoal, você vai ter realmente uma máquina limpa e preparada para se tornar uma máquina eficiente, ou se falar de organização do posto de trabalho, você vai ter uma área onde que você vai trabalhar muito melhor em relação a controlar a movimentação, fazer balanceamento, e aí você entrar com as ferramentas mais, vamos dizer, preventivas, tá? Ferramentas que vão gerar mais resultados financeiros e ergonômicos para a empresa. Então é muito importante você fazer isso, porque essa é a base aí dos 2 principais pilares, que é a organização do posto de trabalho e manutenção autônoma, quando a gente fala de produção. Espero que tenha gostado aí do conteúdo. Esse vídeo também, para quem está aqui no Instagram, vai estar lá no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.